Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação, um prazer imenso mais uma vez participar do Check-up no rádio. Nosso WhatsApp é o 99205-3030. Doutor Belísio, eu acredito que trombose, derrame, AVC são assuntos tão recorrentes que a gente sempre escuta falar no dia a dia. Agora, é a mesma coisa? Existe diferença da trombose para o derrame, para o AVC? São termos que remetem mais ou menos ao acidente vascular cerebral, né? Que é, como o próprio nome diz, um acidente que ocorre no cérebro, num vaso, né? Numa artéria. A gente tem veias e artérias. Então esse vaso, eu sempre comparo com uma encanação. Esse vaso que leva sangue para o cérebro, ele pode uma hora entupir ou ele pode estourar, né? Então quando ele oclui, quando ele faz uma oclusão, ele faz um AVC isquêmico, ou seja, ele provoca isquemia é falta de sangue, na parte que ele irriga, ou seja, aquela parte depois do vaso ocluído fica sem circulação, e isso faz com que o cérebro possa entrar em processo de morte, ali aquela parte de neurônios pode morrer. E quando ele estoura, né, assim vamos dizer, quando estoura, ou seja, quando o vaso rompe, é o AVC hemorrágico, é o derrame, né? A trombose é quando ele oclui, é o AVC isquêmico. E o derrame é quando ele estoura, quando ele assim, extravasa sangue para dentro do cérebro. As duas coisas são muito graves, né? O cérebro é o órgão que ele comanda todo o nosso movimento. Ele quem manda a gente mexer a mão, ele quem manda a gente ensina a gente a deglutir, ele manda os comandos para a gente se alimentar, ele manda o comando para a gente se manter em pé, se equilibrar. Então por isso que as pessoas, quando tem esse acidente, tem um AVC, tem um trombose, tem o derrame, eles têm sequelas, eles ficam sequelados, porque aquela área do cérebro que ficou sem função, ela tem uma responsabilidade em alguma área do corpo. Quando essa responsabilidade, por exemplo, na fala, ele fica com dificuldade de falar. Quando é na área da compreensão, ele fica sem entender. Quando é na área da memória, ele tem uma tendência a fazer lapsos de memória, não lembrar de palavras, de nomes e assim por diante. Quando é na área do equilíbrio, da parte motora, ele fica... o pessoal diz com a banda morta, ele fica com um antímero, uma parte do corpo sem movimento, então assim por diante. Então quando acontece esse acidente, isso traz repercussões, traz sequelas, não é só o acidente. Até acontecer o AVC, a gente tem como, assim, tem medidas que se podem fazer, que a gente chama de prevenção primária. As pessoas devem manter essa prevenção primária a fim de evitar, e quando o AVC acontece, a gente também tem que continuar prevenindo, Marcos, o que pode acontecer. Primeiro que a gente tem que entender que quando acontece o AVC, a gente não deve... não, isso, agora eu vou focar só no AVC, não. O paciente que tem o AVC, geralmente ele tem fatores de risco, leia-se, doenças que facilitam essa artéria entupir ou sangrar. São bastante conhecidos da gente, são os mesmos fatores de risco praticamente de doenças no coração, de Alzheimer e de outras doenças. São os fatores de risco cardiovasculares. É o sedentarismo, é a obesidade, é o diabetes, é a hipertensão, má qualidade de sono, é o álcool. Então esses fatores de risco, eles são preveníveis, e a primeira prevenção deve ser em cima deles, controlar a pressão, controlar a diabetes, parar de fumar, fazer uma atividade física e assim por diante. Entretanto, quando não é possível e acontece o AVC, a gente tem que agora pensar daqui para frente. Primeiro passo, que a gente chama de prevenção secundária, é a gente evitar um novo AVC. Pacientes que têm um AVC, eles têm um risco muito maior de ter um segundo AVC. Então, a prevenção secundária começa com a gente tentando evitar outro AVC, que é controlando os mesmos fatores de risco que podem dar um AVC, controlando a pressão, controlando o diabetes, tentando mobilizar o paciente, fazendo a dieta e medicando. Tem algumas medicações que a gente faz com que o paciente evite de ter outro AVC.
certo? Então, a prevenção secundária, ela é nesse sentido. Também temos que lembrar que essas doenças que o paciente tinha antes, às vezes a família foca tanto na parte só de reabilitação, do AVC, de novos cuidados, e esquece muitas vezes que ele se mantém ainda com a osteoporose, ele se mantém ainda com o diabetes, tem que ter cuidado com essa alimentação, ele se mantém ainda com a hipertensão, com a artrose, com a depressão, e podem aparecer outras doenças que entra dentro da prevenção secundária, esse cuidado, obrigado Fatinha, esse cuidado contínuo com o paciente. Esse acompanhamento agora tem que ser mais de perto, porque além das doenças que ele já tem, ele tem uma tendência a desenvolver outras, como por exemplo se engasgar. As pessoas que têm AVC, elas têm uma tendência a ter disfagia, se engasgar com facilidade, e isso faz com que elas não queiram se alimentar, perdem apetite, tem desnutrição, faz com que elas tenham pneumonia de repetição por causa desses engasgos, a secreção vai para dentro do pulmão e isso faz pneumonia, e pneumonias são causas importantes de óbito, de internação, de mortalidade, enfim. Então essas pessoas têm uma tendência a ter novos acometimentos, e essa prevenção secundária, ela tem esse acompanhamento, tem que ser mais de perto. Falei do engasgo, mas eles têm mais tendência a fazer úlcera de decúbito, eles ficam numa posição muito tempo, às vezes eles não conseguem reabilitar a marcha e tem que ficar acamado, então tem que ter o cuidado com a pele, tem que ter o cuidado da depressão. Mais da metade dos pacientes que fazem AVC, seja hemorrágico, seja isquêmico, eles entram em depressão, tem que ter esse cuidado, senão eles começam a ter prejuízo em outras áreas, além do próprio AVC. Eles fazem demência vascular, aquela demência depois de um AVC, aquele paciente que desorienta, ele faz uma alteração na cognição logo depois de um AVC. Eles caem mais, aqueles que ainda estão se reabilitando, tem que ter cuidado não só nas quedas, na prevenção de queda, mas reforçar o tratamento da osteoporose. A gente falou semana passada de osso fraco, e esse osso tem que estar mais forte. Então, a ideia, Marcos, nessa prevenção, depois que o acidente acontece, depois que o AVC acontece, é da gente controlar próximos eventos, né? Próximos desfechos negativos. E o alerta é exatamente porque, na maioria das vezes, o profissional, a própria família, eles focam muito só na reabilitação do AVC e às vezes deixam de lado as outras coisas. É a hora, vou levar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, levei no hospital, teve AVC, e o depois. E aí, esse acompanhamento é que tem que ser mais de perto, porque muitos reabilitam totalmente, outros reabilitam parcialmente, e outros, mesmo que não reabilita a parte motora, a parte de mobilidade, ou mesmo de conseguir falar, mas eles não pioram outras coisas, eles não sofrem com essas outras consequências que eu falei anteriormente, de uma fratura, de uma depressão, de um engasgo, de intestino preso, entre outras inúmeras consequências que o AVC pode trazer. E é uma doença muito mais prevalente na terceira idade, em virtude do envelhecimento, de idade ser um fator de risco para quem tem AVC. Ok, então a pergunta aqui do nosso ouvinte, mesmo tomando todos os cuidados, tudo bem direitinho, quem teve AVC corre o risco de ter AVC de novo? Indubitavelmente. Como eu falei, uma das principais, talvez a maior preocupação de quando acontece um AVC do médico e da família é de a gente minimizar. Inclusive a gente cria metas. Eu tenho que manter essa pressão em tal nível, essa diabetes em tal nível, eu tenho que manter esse paciente com tal remédio para afinar o sangue, o pessoal diz, eu tenho que manter esse colesterol num nível muito mais baixo do que é para uma pessoa normal, para se manter essa pessoa com o risco de ter um AVC menor do que ela poderia ter se não controlasse tudo isso. Então, mesmo fazendo tudo direitinho, a idade e a genética são preponderantes. Então, ela pode ter sim outro AVC, mas o risco é muito mais diminuído do que a pessoa que faz tudo direito. Coloca o colesterol dentro da meta. Se tiver uma arritmia que precise anticoagular, a fibrilação atrial, por exemplo, anticoagular, vai rotineiramente às consultas, está fazendo a dieta adequada. Dieta adequada não é, eu sempre digo, não é emagrecer o paciente que tem AVC, a gente nutrir ele com qualidade, está prevenindo engasgo, fazendo fono, usando algum espessante, alguma coisa que possa prevenir a disfagia, e assim por diante, né, Marcos? Então,
é sim uma das prioridades a gente fazer o que a gente chama de prevenção secundária. É uma prevenção depois que acontece o evento. É a mesma coisa quando o paciente tem um infarto, ele não fica tomando alguns remédios para evitar de ter infarto de novo. Pelo jeito é o AVC, ele tem que fazer algumas medicações, às vezes algumas intervenções. Tem paciente que tem AVC, por exemplo, por uma fibrilação atrial, ele tem que usar um anticoagulante, ou às vezes ele tem que fazer uma ablação no coração, ou tem que botar um marca-passo, alguma coisa nesse sentido. Tem paciente que precisa fazer ele tem uma doença carotídea, uma artéria que a gente tem que leva o sangue para o cérebro, e ele está cheio de placa de gordura ali, e essas placas se soltam e vão para o cérebro ocluir uma artéria. Então muitas vezes ele tem que fazer um procedimento endovascular de tirar essa gordura, ou mesmo abrir a artéria e tirar essa gordura, ou colocar um stent, que é uma molinha, aquelas mesmas que se colocam no coração. Então a prevenção secundária é essa, de evitar de acontecer um outro, certo? Quem teve AVC hemorrágico pode tomar AS? Não, entenda, o AVC isquêmico ele é a oclusão da artéria. Então, para que a gente facilite o sangue, afine, assim, vamos dizer que a oclusão geralmente acontece por causa de uma trombose, um trombo, e o AS é um antiagregante e um antitrombo. A gente fica utilizando o AS para evitar de acontecer outro trombo, no AVC isquêmico. No AVC hemorrágico aconteceu o contrário, sangrou, e o AS ele assim, facilita sangramento. Então, na fase aguda, o paciente que teve AVC hemorrágico, ele não pode utilizar AS, é uma contraindicação. Mas pacientes que, por exemplo, acontece muito, o paciente faz uma isquêmica e faz uma transformação hemorrágica, então ele entupiu e depois ele sangrou. Esses pacientes, com o tempo, a gente pode sim, porque o risco dele fazer um isquêmico supera o risco dele fazer um sangramento depois. Isso são casos que a gente seleciona. Então não é que nunca mais, se teve só hemorrágico, talvez ele não vá precisar mesmo de AS. Porque o principal fator de risco que mais prepondera no AVC hemorrágico é a hipertensão. Ele tem que controlar bem a pressão. Então, sangrou, não usa AS. Entupiu, usa o AS. Agora, como eu disse, uma coisa pode se transformar noutra, e com o tempo a gente tem assim, a opção sim de prevenir o AVC isquêmico com AS ou com outra medicação. Mas o principal, Marcos, o fator de risco que mais pesa é a hipertensão. Tem mais perguntas, doutor Belísio. Um idoso estando com a urina muito escura, embora não esteja sentindo nenhum incômodo, o que poderá ser? Ele teve vários AVCs. Pronto. Uma das coisas é pouca hidratação. A principal coisa que deixa a urina do idoso escura, além de infecções, é a pouca hidratação. Se o idoso bebe pouco suco, bebe pouca água, naturalmente a urina dele vai ser mais concentrada, porque o organismo vai reabsorver aquele pouco que ele ingere e vai excretar só o que não precisa. Então ela tende a ficar mais concentrada. Então aumentar a quantidade de líquido. No paciente que tem AVC, Marcos, muitas vezes eles não têm uma ingestão boa de líquido por causa do engasgo que eu falei, da disfagia, porque eles fazem disfagia principalmente aos líquidos. Então você imagina, toda vida que você vai beber água, você se engasga, tosse, você não vai querer beber água, entendeu? Então eles tendem a ter uma ingestão hídrica menor e tendem a deixar a urina mais concentrada. Então uma das possibilidades é a pouca ingestão de água, de suco nesse paciente. Uma outra possibilidade são medicamentos. Tem alguns medicamentos que tem corantes, e aí às vezes o paciente está tomando o mesmo medicamento, mas varia o laboratório e a urina pode ficar com alguma cor. É uma possibilidade, não sei se é do caso do paciente, mas existem doenças que causam escurecimento da urina. Perda de proteína pela urina, insuficiência renal leva a isso. Doença no próprio rim, as nefroses, as nefrites, elas podem gerar um escurecimento. Perda de sangue na urina, às vezes não aparece com o sangue mesmo vermelho, a urina fica um pouco alterada e assim por diante. Então desidratação, infecção, corante de medicamentos e doenças do próprio rim podem deixar esse paciente com a urina escura. Tem mais pergunta, doutor Belísio. Depois que minha mãe, 72 anos, começou a fazer uso de medicamento para ter uma noite de sono regular, ela começou a desenvolver sonambulismo periodicamente. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, existem algumas medicações que são utilizadas para induzir o sono que causam esse transtorno do sono, certo, Marcos? Então,
Não é comum, mas acontece. Tem algumas medicações que a gente utiliza para induzir o sono. O paciente até dorme, mas passa a noite com sonambulismo. Às vezes passa a noite conversando sem perceber. Tem uns que andam dentro da casa, tem outros que se debatem. A alternativa é a gente trocar o medicamento. Existem algumas medicações que são que não tem esse risco de sonambulismo. Então é voltar ao médico que prescreveu e tentar trocar. Se isso for só o medicamento, se só aparecer depois do medicamento. E às vezes acontece da gente fazer um medicamento que ele nem é tão responsável por induzir sonambulismo, mas ele quando junto com outro, por exemplo, junto com algum medicamento de uma demência, com algum medicamento antidepressivo, com algum medicamento, eles dois juntos podem causar. Então, investigar se realmente for medicamento, e a gente tem uma máxima que tudo que acontece no idoso depois de iniciar um medicamento novo, a gente culpa o medicamento até que se prova o contrário. Às vezes não é, mas na maioria das vezes é. Então, voltar ao médico e tentar, olha, doutor, está acontecendo isso depois que começou esse medicamento. E aí o médico vai tentar minimizar esse que é péssimo para o acompanhante, para o cuidador. O idoso também sofre, não é tão raro a gente ver idoso que cai da cama porque teve sonambulismo, porque teve algum transtorno do sono, não só quando ele quer urinar à noite, se levanta e cai, mas ele rola da cama, rola da rede, cai, fratura um quadril. Então isso tem que ser tratado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante, bom dia para todos os ouvintes, bom dia aí para o médico que está de plantão hoje na rádio. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o médico, porque, assim, como ele está falando sobre AVC, essas coisas, eu fiz uns exames de sangue e o triglicérido deu 398, sabe? E eu fui no médico, aí todos os exames deu bom, só o triglicérido que deu 398. Eu perguntei para o médico a triglicérido o que é que provocava. Aí disse que provocava AVC. Então o médico passou um remédio para mim, só que eu já procurei onde eu coloquei a receita para me comprar o medicamento. Aí agora eu tô meio assim para ir para ele novamente, sabe? Porque eu não tô com a receita, não tomei o medicamento. Eu gostaria de perguntar aí ao médico o que é que eu poderia fazer, o que é que combate mais para diminuir a taxa da triglicéridos. Queria que ele me explicasse. E ele, beleza? Bom, o triglicérides é uma das taxas, né? A gente considera a taxa de massa no organismo, né? Então, essa hipertrigliceridemia, ela geralmente é ocasionada tanto pela genética como também pelo consumo excessivo de carboidratos de massa que se acumulam nessa forma de triglicéridos no organismo. O problema da hipertrigliceridemia não é só que aumenta o risco de doenças cerebrovasculares, no caso AVC, ou cardiovasculares, no caso infarto, mas pode dar outras consequências, por exemplo, uma pancreatite. Triglicéridos acima de 500, o paciente tem um risco aumentado de ter uma inflamação do pâncreas, de ter pancreatite por hipertrigliceridemia. Pancreatite a gente está acostumado a ver por causa de álcool, por causa de outras afecções, cálculo na vesícula, dão pancreatite, mas o triglicérides alto ele causa também pancreatite, além de aumentar o risco, como eu falei, de AVC e de infarto. O que aconteceu com ela, com a ouvinte, Marcos, acontece isso, olha, o ser humano pode errar, a gente às vezes não é natural, às vezes a gente passa um remédio, o paciente perde a receita, ou ele naquele momento não deu para ele usar aquele medicamento e agora ele tá no momento dele e ele não encontra mais a receita. Entre em contato com o médico, dá uma ligada para a secretária, dá uma ligada para o médico. Doutor, olha aí no prontuário, será que não dá? Se foi na atenção básica, volta lá, doutor, esqueci, eu perdi. Ninguém vai lhe condenar por causa disso, não tenha dúvida. Ele faz novamente a receita, eu agora estou assim, pronto para começar o tratamento, então eu acho que é tranquilo. Mas, de forma geral, diminua a quantidade de massas, vê se dá para ir para a nutrição, para o nutricionista e começa uma atividade física. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Belísio. Marcos Danta, eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Belísio.
Porque assim, a minha mãe, ela toma aledronato de sódio, de 70 miligramas. E quando ela toma, ela toma uma vez por semana, que é na segunda-feira. Foi o médico que passou para ela, já faz uns 2 anos. E quando ela toma, apresenta uma coceira no corpo. Eu gostaria de saber de doutor Belísio se é normal, se é alguma reação assim da medicação, se realmente é essa, porque ela diz que é dessa medicação. Aí eu vou ter que ir para o médico para saber. Aí eu gostaria de perguntar a doutor Belísio, é da reação dessa medicação? Apresenta essa coceira? Se ela deve deixar de tomar, como é? Doutor Belísio. Obrigada, tenha um bom dia. Bom, o alendronato, Marcos, ele é uma medicação utilizada para tratar a osteoporose. É uma medicação que a gente chama de bisfosfonado, um antirreabsortivo, que é isso. Ele evita que o osso seja reabsorvido, que o osso seja destruído para levar cálcio assim para o sangue. Então ele evita essa reabsorção, é um antirreabsortivo. Ele deve ser tomado em jejum, paciente nunca deitado, esperar meia hora para poder se alimentar, tomar com água como eu falei, semanalmente, como a paciente está tomando. As principais reações adversas dos bisfosfonados em geral, do alendronato, são intolerância gastrointestinal. Eles, quando, assim vamos dizer, impactam no esôfago, eles podem causar uma esofagite. Pacientes que têm doenças no estômago, alguns têm alguns sintomas, são raros esses sintomas. Eles também podem causar uma discreta dor no corpo. Tem pacientes que são mais sensíveis, tem pacientes que são menos sensíveis a dores quando tomam esse medicamento. Então, sintomas no estômago e dores no corpo são principais sintomas que o paciente tem com o uso dessa medicação. Agora, coceira no corpo é uma reação adversa a qualquer medicamento. Qualquer solvente de medicamento. Pode ser só o laboratório que trocou. Pode ser uma coceira de uma... Agora, geralmente, uma reação adversa do tipo alérgica, ela dá um prurido mais intenso, dá placas eritematosas vermelhas, o paciente tem uma sensação de alergia. Minha recomendação é que ela volte ao médico para avaliar se realmente é dessa medicação. Ela perguntou se era comum. Não, não é comum. As pessoas terem, mas qualquer remédio pode sim causar uma reação alérgica de uma coceira mais prurido. Coceira não é uma reação frequente de quem não tem alergia a alendronato. As mais frequentes são sintomas gastroesofágicos e dor no corpo. Ok, doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a terça-feira, Marcos. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a todas as mensagens de carinho, a todas as portas que se abriram. Meu pai esteve muito doente hoje ele está um pouco melhor, inclusive transmitir às pessoas uma certa tranquilidade, que ele está melhor. Ontem a gente teve que precisar de várias portas que estiveram abertas para o nosso pai, desde o Hospital do Siridó, passando por secretaria, passando por pessoas individuais, colegas, Edson, minha cunhada Lina, minha esposa, meus irmãos, que vieram todo mundo lá para casa. E a gente se sente muito bem, Marcos, quando sabe que é bem recebido nos cantos. Eu acho que a ação, ela gera reação também. Ontem, graças a Deus, tudo deu certo e meu pai tá bem melhor hoje. Então, muito obrigado a todos e obrigado a você pela oportunidade. Qual o nome do seu pai? Seu José Belísio. José Belísio. Recuperação, Zé Belísio, viu? Seu Zé Belísio está melhor, graças a Deus. 8 horas, 2 minutos, confirmando 8 e 2, doutor Belísio volta